que bem de Deus e justiça social. Eu sou o Bispo Paulo Modesto, presidente da Comunidade Cristã Metodista Internacional. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê o seu like. Isso vai ser de grande importância não só para a sua vida, mas para a vida de muitas pessoas que terão acesso a esse vídeo. Hoje nós vamos meditar no texto que está no livro de Romanos, capítulo 7, só o versículo 24, que diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ao longo desse texto é feito todo um tratado sobre o pecado. A teologia vai chamar de amartirologia. É feito todo um tratado sobre esse assunto, pecado, sobre a fraqueza. A grande verdade é que esse tratado tem a ver comigo, tem a ver com você, com a nossa luta do dia a dia, a nossa luta da carne, do espírito com a carne. Chega um momento na vida de Davi e que ele declara, isso fica registrado, ele vai dizer: por que sossega a alma? Por que tu se abate? Por que tu se perturbas dentro de mim? Davi ainda vai dizer em outro momento: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Existe uma luta minha e sua no dia a dia em que a gente, se nós não chegarmos à conclusão de que só conseguiremos vencer com a força do Espírito Santo, só conseguiremos vencer se nós nos submetermos a Jesus. É uma guerra constante, é uma briga constante. E eu quero dar mais ênfase para o versículo 24, né? Não, primeiro eu quero comentar o versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero é isso que eu faço. Alguns mal intencionados que vivem dentro da realidade das nossas igrejas, eles usam isso aqui de uma forma tremendamente errada. Eles fazem uma exegese. Eles querem dar ao texto um significado, uma interpretação que não faz parte do texto, não faz parte da doutrina bíblica. Eles querem dizer o seguinte: para poder beneficiar, fundamentar a sua vida de pecado, eles dizem: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Vai tomar vergonha nessa tua cara. Você quer pecar, você quer vacilar, você quer se entregar para a sua carne. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo: existe uma luta, e você vai entender isso no contexto se você continuar lendo. Ao lermos o início do capítulo 8, ele diz: agora, pois, em meio a essa briga toda da carne com o espírito, do espírito com a carne, ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não andam segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito, e é o Espírito Santo quem deve conduzir a nossa vida. Esse versículo 24, ele diz, algumas versões como essa que diz desventurado, mas tem a versão que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não são poucos os estudiosos que defendem que o apóstolo Paulo é muito provável, dentro do contexto onde ele viveu e onde ele estava, e ele conhecia bem aquilo ali, ele estava falando de uma tortura romana, morte de cruz, tortura romana. Só que ele estava falando esse tipo de tortura, corpo de morte,
uma pessoa viva, uma pessoa morta. O torturador pegava o vivo, amarrava no morto. O morto entrava em decomposição. E aí, os germes, os bichos que estavam comendo o morto começavam a comer o vivo. A pessoa em vida, ela era devorada pelos bichos que estavam comendo o morto. Então, essa exclamação, esse grito desesperado: miserável homem que sou, ou desventurado homem que sou. E é assim mesmo que acontece em relação ao pecado. No início tudo é muito lindo, no início tudo é muito legal. Existe um historiador, não vou arriscar o nome dele aqui agora, mas existe um historiador que ele fala que geralmente o Império Romano, ele não amarrava aleatoriamente, ele amarrava uma pessoa na outra que geralmente tinha uma ligação afetiva forte. O vivo tinha uma ligação afetiva forte com o morto. Olha a riqueza na tortura, a riqueza da maldade, o requinte, prefiro dizer o requinte na maldade. Um gostava muito do outro, eles se davam bem. Então amarrava o morto no vivo, o morto no vivo. E em relação ao pecado, geralmente assim, é algo que você gosta, faz bem para a sua carne, faz bem para a nossa carne, nos dá prazer. Mas que em algum momento nós vamos perceber, esse pecado é como se fosse um defunto, um corpo em decomposição, e isso vai atrapalhar o nosso ministério, isso vai atrapalhar a nossa família, isso vai atrapalhar a nossa vida profissional, isso vai atrapalhar a nossa vida espiritual, isso vai enrolar a nossa vida toda. Como é que você faz para desenvolver a sua vida, caminhar com um defunto agarrado em você? No início parece que é bom, no início parece que vai dar prazer, no início parece que vai fazer bem. Mas há caminhos que ao homem, que a mim e a você, ao ser humano, parece ser bom, mas o seu fim é morte, é desgraça, é ruína. Eu lembro que bem perto da morte de uma pessoa muito querida, meu grande amor, meu tio Lucindo, nós chamávamos carinhosamente de tio Bigode, e ele teve um derrame e nós ficamos com ele alguns dias no hospital internado. E no mesmo quarto, na mesma enfermaria que ele estava, tinha um senhor com câncer na garganta. E houve um momento que a secreção fechou a garganta daquele senhor. E os enfermeiros, logo fizeram uma intervenção e eles tiveram que pegar um aparelho que sugava. Eles colocaram uma sonda para dentro e aquele aparelho ele sugava aquela secreção, e aquele senhor ele acabou conseguindo voltar, ele voltou a respirar com uma certa dificuldade, mas conseguiu voltar a respirar, porque aquela sonda ela foi aonde estava a secreção e arrancou. Em relação ao corpo de morte, é exatamente assim. Primeiro que o Senhor, Ele consegue nos sondar com qualidade, e Ele vai onde está a secreção, Ele vai onde está sendo obstruído. O texto do Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Existe um corpo de morte na sua vida, a secreção do corpo de morte já está enraizada, a secreção do pecado, a coisa chegou num ponto que você não está conseguindo mais respirar, você não está conseguindo mais se locomover, você não consegue mais caminhar.
o Senhor te sonda e Ele arranca esse corpo de morte com a espada do Espírito, e Ele vai com a sonda até onde está essa secreção, e Ele vai arrancar isso de você, e Ele vai te dar vitória. Porque o apóstolo Paulo também deixa bem claro que onde abundou o pecado, onde houve um corpo de morte, poderá superabundar a graça de Deus. Que Deus nos sustente e guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos livre de qualquer corpo de morte que Satanás tente amarrar em nós. No nome de Jesus, no serviço e no amor cristão, Bispo Modesto.